Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Gente, hoje eu estava aqui mais uma vez no meu momento com o Senhor e o Senhor me instruiu a gravar esse vídeo e uma mensagem muito forte que o Senhor trouxe ao meu coração e eu quero muito compartilhá-la. Eu creio que seja uma urgência de fato. E o tema desse vídeo é: o novo vem com arrependimento. Sim, o novo vem com arrependimento. A gente sempre escuta muito sobre o novo de Deus, mas a gente não pensa nisso, né? Tá, Deus vai fazer uma coisa nova, mas como Deus vai fazer uma coisa nova? Através de quê? Então, hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 43 de Isaías, a partir do versículo 18. Você tá aí com a sua Bíblia, se você tá na sua casa, mas se você estiver na rua, você pode abrir no aplicativo depois e ler e só acompanhar por aqui comigo mesmo, tá bom? Vamos à leitura? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó. Embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi por mim que você trouxe ovelhas para holocaustos. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto. Nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Vou ler de novo esse versículo 22, gente. O Senhor diz assim: não foi, embora você não tenha ficado exausto por minha causa, Israel. Não foi para mim que você trouxe ovelhas para o holocausto. Nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com os seus pecados e me deixou exausto com as suas ofensas. Se vocês quiserem continuar lendo até o final, vocês podem ler. Mas eu quero ficar só até aqui hoje. E a reflexão que eu quero trazer para nós, porque também é para mim aquilo que o Senhor trouxe no meu coração, a gente já inicia aqui lendo no verso 18, né? O tema desse parágrafo, deste capítulo, que é do 14 até o 28, diz assim: a misericórdia de Deus e a infidelidade de Israel. E a gente vê Deus sendo tão compassivo, dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe, esqueçam que já foi no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova em vocês. Mas Israel não esquece o passado. Pelo contrário, eles vivem no passado. A palavra diz que Israel não invocou o nome do Senhor. Israel buscou outras coisas. E uma coisa que o Senhor falou no meu coração foi: quantas vezes nós fazemos coisas achando que estamos fazendo para Deus, mas na verdade estamos ficando cansados e exaustos porque a nossa motivação está no lugar errado. Então, quantas vezes a gente se dedica na obra do Senhor, a gente vai para a igreja, a gente faz os nossos momentos devocionais, a gente ora, a gente jejua, mas as nossas intenções não estão no Senhor. Você me pergunta: Vitória, se é possível eu orar, jejuar, ler a palavra, ir para a igreja, servir na igreja, e a minha intenção está no lugar errado? Sim, é possível sim, porque muitas das vezes a gente faz coisas que o Senhor nem nos pede, sabe? Às vezes a gente está tão preocupado em fazer, a gente está tão... O meu pastor ministra sobre isso, a gente está num ativismo religioso tão grande, que a gente está tão preocupado com fazer, que a gente se esquece que antes do id, Deus nos chama a vir. Antes que o Senhor enviasse os discípulos e nos chamasse para ir ao mundo e pregar o evangelho, ele diz em Mateus 6,6: entra no teu quarto e feche a porta. Então, mais importante para o Senhor do que você servir na sua igreja local ou você fazer alguma coisa é você estar diante dele, diante do altar. E foi isso que faltou para Israel. Eu não estou falando aqui que não seja importante a gente participar das atividades da nossa igreja, que não seja importante a gente estar presente, mas mais importante do que isso, inclusive, servindo ao Senhor no nosso secreto, sendo moldado pelo Senhor no nosso secreto, que a gente vai aprender a servir diante da igreja dele, a servir os outros, a amar os outros. Não tem como a gente querer fazer o ID se a gente não aprende
no vinde, porque é quando a gente está aqui, nesse lugar secreto, que Deus nos ensina a servir, sabe? Não é, no altar, que a gente fala, né? Nos palcos, mas é no secreto que Deus nos ensina a servir, sabe? E o Senhor falou isso muito forte ao meu coração. E interessante é que ele fala, mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Então, Israel estava achando que não, a gente está levando os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios, mas o Senhor fala, não foi para mim. Vocês estão ficando exaustos, cansados, mas não é por minha causa que vocês estão assim, porque não foi para mim. Vocês dizem que é por causa de mim, mas não foi para mim que vocês trouxeram isso. Então, que nós possamos todos os dias rever. Esse fim de semana na minha igreja teve uma conferência. O fogo não se apagará sobre o altar. E nessa conferência foi dito repetidas vezes durante os 3 dias. Nós somos o altar. E para que o fogo desça, o altar precisa ser reconstruído. Quando a gente lê lá, eu só não sei, 1ª ou 2ª Reis 19, se eu não me engano é 1ª Reis 19, quando a gente lê sobre Elias no Monte Carmelo, a gente vê que Elias, ele antes de pôr o sacrifício, né, diante do altar, ele reconstrói o altar. E para que o fogo desça no altar, precisa que antes o altar seja reconstruído. Então, se a gente deseja viver o novo de Deus nas nossas vidas, antes a gente precisa reconstruir o altar. E para reconstruir o altar, a gente precisa se arrepender. Quero contar brevemente para vocês um testemunho dos muitos que eu vivi esse ano. No início do ano, o Senhor me chamou mais para perto, de maneira diferente. Ele me apresentou a mesa, inclusive eu tô nela, e o Senhor me conduziu a ir a um retiro em fevereiro, um retiro de uma igreja da minha amiga, e eu fui no retiro da igreja. Quando eu cheguei lá, eu estava completamente destruído. O meu altar diante do Senhor estava completamente destruído e eu não sabia como reconstruí-lo. Eu nem sabia que eu tinha que reconstruir. Para mim, era só uma fase ruim e que assim, depois passa, como todos os ciclos. Porque parece que a gente tem ciclos, né? A gente vem, roda, volta para o mesmo lugar. E o Senhor usou uma serva dele, uma missionária, a Clara, uma mulher de Deus. E ele falou comigo em Oséias. E eu quero ler com vocês, pra gente finalizar, em Oséias, capítulo 2, versículo 19. E era um livro que o Senhor já tinha me conduzido a ler. Na realidade, o Senhor já estava me conduzindo para esse lugar de arrependimento. Mas eu não entendia que eu tinha que reconstruir o meu altar. Eu estava muito destruída, eu não vou negar, não estava bem. Mas o Senhor já estava falando comigo. Eu falei que ele não estava falando, mas ele já estava falando sim. Porque quando ela me falou para me ler esse capítulo, esse versículo, eu tinha escrito assim, aqui Deus já tinha falado comigo. Vou mostrar para vocês. Meu pedido de casamento. Porque esse foi quando o Senhor me chamou de noiva, de amada. E diz assim, Oséias 2,19. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Quando eu leio isso, me vem não uma emoção, mas uma verdade, porque Deus me enxergou literalmente na minha tormenta. E Ele me trouxe a esse lugar de altar, porque altar é lugar de morte. Então, se o Senhor, Ele tá te chamando, às vezes o Senhor nos chama pro novo e a gente não entende, né? A gente escuta, Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, mas Ele vai fazer isso quando a gente se arrepender. Sem arrependimento não é possível viver o novo, sabe por quê? Porque quando a gente se arrepende, a gente vive Romanos 12:2. A mudança aqui, da mentalidade. E só é possível viver o novo por completo. Não é possível Deus fazer o novo apenas do lado de fora. A gente quer muito ver o novo, mas a gente não quer viver o novo. Então Deus hoje nos convida não apenas a vê-lo, mas a viver. E que esse novo comece em nós. Sabe, que o novo comece dentro dos nossos corações, sabe, e flua dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias e nas nossas igrejas, né? Quando eu digo igreja local, mas também igreja global, corpo, a noiva. Que esse amor flua em nós. Vamos orar? Eu quero orar nesse dia para que o Senhor, Ele continue ministrando o seu coração. Amém? Pai, nesse momento, Jesus, eu quero orar junto com esse filho, com essa filha que está aqui comigo. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa fazer sim o novo,
mas que teu Espírito nos conduza ao caminho do arrependimento. Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Pai, nos livra, Espírito Santo, do ativismo religioso. Tua palavra diz: vigiem e orem, que nós possamos vigiar e orar, para que nós não venhamos cair em ativismo religioso, fazendo coisas que o Senhor não nos pediu. Senhor, e com o coração, com as intenções desalinhadas à Tua. Senhor, que nós possamos nos arrepender e que o nosso coração se volte para Ti. Se volte, Jesus, para o Teu chamado. Se volte, Jesus, para as Tuas coisas, para a Tua obra, Senhor, genuinamente, Jesus. E que no secreto o nosso altar venha a ser reconstruído diante de Ti. Senhor, nós Te pedimos neste dia, renova os nossos corações. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, voltar a falar contigo. Senhor, voltar a conversar contigo no nosso secreto, Jesus. Aleluia. Que nós venhamos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Senhor, que nós venhamos voltar às primeiras obras. E que o novo do Senhor recaia sobre nós, mas que comece dentro de nós, ó Pai, e que ele frutifique. Porque a Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer nada. Então que nós venhamos, ó Pai, que através da Tua palavra, que Teu Espírito nos ajude, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, que a reconstruir o altar. E que com esse altar reconstruído, Teu fogo consuma, Pai, tudo aquilo que não é Teu, Senhor, em nossos corações. E que o novo venha, nós recebemos o novo, mas que também haja arrependimento em nossos corações. É o que nós queremos Te pedir neste dia e queremos Te agradecer por esse amor, por essa compaixão. Porque mesmo quando o Senhor vê os nossos corações, Senhor, voltados para outras coisas, o Senhor ainda assim nos mostra que há um novo e um vivo caminho. Um caminho de arrependimento. Obrigado por tão grande amor e misericórdia. Nós Te amamos, Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso, o vídeo ficou um pouco longo, né? Falei que ia ficar curto, mas que o Senhor ministre mais o coração de cada um de vocês. Um beijo e fiquem com Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.